Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Sejam todos bem-vindos na paz, no amor, na bondade de Jesus. Hoje nós vamos meditar à luz dos evangelhos sobre o suicídio e a vida que é em Cristo, amém? Vamos aprender, vamos meditar e sermos abençoados por Deus, amém? Amém. Mateus 27, do 3 ao 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Filipenses 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. João 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém. Então a Noemi leu alguns trechos do Novo Testamento, dos Evangelhos, onde nós vamos aprender um pouco sobre o suicídio. Por que é importante esse assunto, o suicídio? Porque o suicídio ocorre em vários lares, muitas pessoas se suicidam, porque a vida é muito difícil, as pessoas perdem a esperança de viver e vem na morte uma saída, uma fuga, não é? E isso acontece muito, mas por que isso acontece? A Noemi começou a ler e começou com o Evangelho de Mateus, não é? O Evangelho de Mateus nos conta sobre o suicídio de Judas. Judas havia traído Jesus e estava vendo que Jesus iria ser torturado, iria sofrer muito, depois morrer na cruz, e sentiu um remorso, um arrependimento muito grande. E foi até os sacerdotes e disse assim: traí sangue inocente, traí sangue inocente. E dos sacerdotes recebeu uma resposta fria. O que nos importa isso? Judas se sentiu sozinho, desamparado, com remorso, foi e enforcou-se. Olha, então esse texto nos mostra como uma pessoa, mesmo aquela pessoa que andou com Jesus, como ela não teve aquele amparo, ela não teve a estrutura para enfrentar uma situação tão difícil, uma situação de tanto remorso que Judas enfrentou naquela hora, que ele só viu uma saída, acabar com a própria vida, e foi e enforcou-se. Mas depois nós lemos em Filipenses o apóstolo Paulo dizer o seguinte: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo podia dizer que o morrer era lucro? Porque ele vivia para Cristo, vivia com Cristo. Aquele que vive com Cristo, aquele que vive na bondade, na confiança em Deus, né? E Paulo tinha plena confiança em Deus, apesar das dificuldades, das lutas, das decepções que ele sofria. Paulo sofreu muito também, o apóstolo Paulo foi preso, foi torturado, foi açoitado, foi incompreendido, traído muitas vezes, mas ele não perdia a confiança em Deus, porque para ele o viver dele era Cristo. A razão da vida dele era a confiança, a intimidade que ele tinha com Deus, com Jesus. Então ele falava assim: bom, o viver para mim é Cristo, logo o morrer é lucro. Já era bem diferente de Judas, que apesar de ter andado com Jesus, ter acompanhado os apóstolos, ele nunca teve essa confiança em Deus, ele não conseguiu entender a mensagem do Evangelho. Ele se sentiu perdido, ele deixou que as situações da vida, não é? Aquela ambição pelo dinheiro, aquela falta de caráter em trair Jesus, o pudesse levá-lo ao fundo do abismo. Há a diferença entre Judas e Paulo. Judas andou com Jesus, né? Paulo veio a conhecer Jesus através de uma experiência, não é? Depois pelo Evangelho, mas os dois andaram com Jesus, mas Paulo andava com Jesus
a ponto de Jesus ser a vida dele. Judas não. Judas não havia se convertido, Judas não estava realmente em plena comunhão com Deus, não é? Depois nós lemos em João, Jesus dizendo assim que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, não é? Deus quer que nós tenhamos vida, vida em abundância, mas as pessoas falam assim, mas a minha vida é um desespero, não é, tudo dá errado, eu não tenho mais solução, a minha vida entrou num buraco, num problema sem fundo, a minha única saída é eu acabar com a minha vida, ou então conhecemos alguém que já pensou em suicídio, e sempre que tenhamos essa confiança em Deus, vamos não condenar essas pessoas ou a nós mesmos, mas vamos ajudá-las, né? Dizendo assim o seguinte, esse texto, o último texto lido, que Jesus diz assim, venham a mim, venham a Jesus, todos que estáis cansados e sobrecarregados. As pessoas que querem atentar contra a própria vida, elas se encontram mesmo cansadas e sobrecarregadas. Mas Jesus diz assim, venham a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando nós vamos para Jesus, como Paulo dizia em Filipenses, não é? Que o viver era Cristo, quando nós temos essa disposição de ir para Jesus, a ponto do nosso viver ser Cristo, nós temos paz, mesmo nas maiores tribulações. Não existem situações em que Deus não possa agir. Nunca devemos nos desesperar, porque não entendemos a morte de um parente, não entendemos uma injustiça, o fim de um casamento. Tem pessoas que atentam contra a própria vida quando descobrem que estão com uma doença grave, ou outras coisas. Tem vários motivos, mas para todas elas existe uma solução, para nós também, é viver Jesus. Não é exatamente ter uma religião, porque às vezes, a exemplo de Judas, eu estou numa religião, mas aquilo é só uma religião, eu não conheço Deus totalmente, eu pratico aquela religião, mas eu não tenho essa intimidade com Deus, não é? Na verdade, não é errado ter religião, frequentar uma igreja, não, até é bom, mas não é aquilo que vai salvar as pessoas. Ano passado mesmo, uma pastora, depois que ela encerrou o culto, ela foi para o seu quarto lá na igreja e se enforcou. Então não é exatamente uma religião, mas essa intimidade com Deus que eu preciso ter, eu preciso confiar em Jesus, né? Essa intimidade que Paulo tinha, né? Que diz assim, o meu viver é Cristo, não é? Meu viver é Cristo. Isso é importante eu entender. E quando alguém vier com um problema, como Judas foi falar com os sacerdotes, trair sangue inocente, não? Ele estava perturbado, ele estava confuso, ele estava com remorso, e a palavra que ele recebeu foi uma palavra fria, não é? E que temos nós contigo? Que temos nós com isso? Quando alguém vier pedir ajuda a você, uma pessoa desesperada, não negue ajuda, dê uma palavra de confiança, nunca condene. Nunca condene ninguém, diga que Deus a ama, que Deus pode levantar, fazer nova criatura qualquer pessoa, que Deus também morreu por ela, que Deus a ama e que tudo tem solução, não é? Não é preciso ninguém tirar a própria vida, porque Deus tem a hora certa que Ele saberá que nós precisamos partir desse mundo, mas não somos nós que temos o direito. Enquanto estivermos aqui, vamos praticar a caridade, o amor, levantar o ânimo das pessoas, não condenar ninguém e fazer com que as pessoas entendam que aqui no mundo é luta constante, é decepção, é problema, é mais não do que sim, é muito choro, é muita coisa, mas nós temos Jesus e não vamos nunca deixar de lutar. Por quê? Porque nós, enquanto lutamos, vamos nos aproximando mais de Jesus, vamos tendo essa comunhão com Deus, e isso só nos beneficiará. Quando tivermos que partir desse mundo, estejamos na graça de Deus, felizes, sabedores que cumprimos a missão que Deus nos quer que nós cumpramos. Amém? E vivamos em amor em Cristo. Amém. Amém. Então, amigos, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Vejam que lição
preciosa, né? Que mensagem preciosa nós tivemos e que realmente a nossa vida ela importa e existe um motivo para estarmos vivos, né? Amém. E Deus conta conosco para ajudar pessoas que estejam desesperançadas. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para dar uma dica para vocês. Eu tenho esse livro, né, de minha autoria, Sua Vida Importa, Suicídio Não é Opção, que eu lancei em 2019, que traz assim assuntos muito relevantes sobre o tema, né, de como você pode ajudar uma pessoa, como você pode se sentir mais motivado, tá bom? Esse livro você pode encontrar na plataforma Amazon. E então é isso, vamos meditar nessa palavra, vamos confiar em Deus, porque para tudo existe uma saída. Deus nunca deixa uma pessoa sem saída. Então isso as pessoas às vezes entram nessa tentação de achar que para elas não tem mais jeito. Isso é mentira, tá bom? Então sobre esse livro, se você se interessar e também quiser adquirir diretamente comigo, você pode colocar aí nos comentários. Amém. Ou pedir direto no site da Amazon. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.